Olá, meus amigos, muito boa tarde. É com alegria que nós estamos iniciando mais um EAD, sempre um evento promovido pela nossa Associação Nacional, a ABERT, com o apoio da ERP, a associação aqui do Estado do Paraná. E hoje o tema, com certeza, vai ser muito pujante, vai ser muito bacana mais uma vez. Conto aí com a participação de todos. Até já adianto, vocês sabem, na própria tela aí do seu computador, embaixo tem aí um item para você enviar as suas perguntas. E você já pode ir encaminhando aí, se você já tiver alguma pergunta que queira que seja colocada aqui aos nossos participantes. E durante o evento nós vamos colocando, espero poder atender a todos. Quero também inicialmente enviar um grande abraço ao nosso presidente da ABERT, o Paulo Toné, e também ao nosso presidente da ERP, o Alexandre Barros. Em nome dele, cumprimento a todos, em nome dos dois, cumprimento a todos que estão aqui ligadinho no nosso EAD. Nosso tema hoje é um tema chamado Projetos 360 graus. O que será que é isso? Você deve estar se perguntando. Sobre isso que nós vamos falar, que as pessoas que estão aqui hoje vão debater o assunto. Como gerar mais negócios além daquilo que nós estamos acostumados com o rádio convencional. Então, esse é o nosso EAD de hoje, com o tema, as vantagens e os diferenciais do rádio em projetos. Então, você vai acompanhar, vai poder participar aqui com a gente, debater bastante sobre esse assunto. E nós convidamos para tratar desse tema duas pessoas que participam ativamente na questão de projeto, de gerar receita, mais uma convidada na questão estratégica também. Então vai ser um debate muito produtivo. Eu começo apresentando então a Patrícia, que eu costumo deixar a pessoa se apresentar, viu, Patrícia? Fala, você é formada em quê? Tua experiência no rádio, aonde começou, aonde você se encontra hoje, acho que isso é importante. Boa tarde. Quero, antes de tudo, agradecer a oportunidade. Acho ótimo poder falar para profissionais de rádio. Então, a minha formação, eu vim de marketing, Minha primeira formação foi marketing, minha especialização foi em comportamento do consumidor. E a minha trajetória no rádio começou muito cedo, antes mesmo de eu ter idade para trabalhar. Então, daí eu já estava participando do meio, fazendo parte do meio há algumas décadas, Hoje eu já arredondo para algumas décadas, para não falar com precisão há quantos anos. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre o que os anunciantes estão buscando em tempos de concorrência acirrada, quais os desafios da geração de negócio além do rádio convencional. Ou seja, vamos falar um pouquinho da minha experiência, compartilhar um pouco do que a gente tem feito no mercado do Rio. Vou trazer alguns exemplos para vocês e a gente vai conversando a respeito. Obrigada pela oportunidade. Tiziane, aliás, eu quero fazer antes também uma justificativa, nós convidamos também o Rogério Nunes para participar aqui com a gente. Ele teve aí uma questão também profissional e quem sabe na sequência ele pode aqui ainda no segundo tempo participar com a gente. E está aqui hoje a Tiziane também, da Transamérica. Você se apresenta, a sua formação. Precisa falar quanto tempo de rádio? Não, essa parte não. Obrigada, agradeço o convite, é muito bom estar aqui com vocês. Eu sou gestora da Rádio Transamérica Light há 1 ano e meio e a minha experiência profissional é na parte de estratégia e análise organizacional. A minha formação é administração, eu até fiz uma pós em marketing, mas acabei saindo da área e fui para a área de análise estratégica mesmo, análise de organizações, que é o que eu gosto muito de fazer. Então, eu acho que vai ser uma composição bem bacana, porque quando você pensa em posicionamento estratégico e definição de estratégias, você precisa compreender aonde se encaixam esses projetos para que você se posicione corretamente no mercado. Então, muito obrigada, vai ser muito produtivo, tenho certeza. Bom, gente, então a Patrícia já colocou um pouco o que nós iremos abordar aqui hoje. Nós vamos abordar o que, na verdade, os anunciantes estão buscando, em tempos hoje de concorrência acirrada, de crise, quais os desafios na geração de negócios,
além daquilo que a gente está acostumado, aquele comercial de 30, o testemunhal, enfim. E nós vamos falar também de diversos tipos de ações e também interação com plataformas digitais. Hoje o rádio vai além do dial, né? Então, para muitos hoje as plataformas digitais são importantes. Então, como que nós podemos explorar os diferenciais da linguagem do rádio, como ir além dos tradicionais 30 segundos, como lidar com diferentes fornecedores e parceiros, como integrar várias plataformas e talentos, criando projetos 360 graus. Então esse é o tema que nós vamos abordar aqui hoje, e eu penso que a Patrícia pode colocar, inicialmente, fazer uma apresentação, depois nós vamos debater aqui com a Ticiane, você já pode também encaminhando aí as suas perguntas, mas eu acho que nós temos que, num primeiro momento, Patrícia, até no início da sua apresentação, nós inserirmos, né, no momento atual. Se você pensar o rádio, eu não quero ir muito lá atrás, né, no rádio lá no começo, não precisa muito. Eu acho que o rádio, de quando vocês entraram no rádio, quando eu entrei no rádio, talvez você seja mais nova, mas a sua primeira passagem na Transamérica foi em que ano? 95. Então nós vamos começar, eu acho que o que era o rádio nos anos 90, eu entrei em 99, o que era o rádio nos anos 90 e o que é o rádio hoje. Então eu acho que começar com a inserir nesse mercado, e aí a gente vai caminhando, vai conversando um pouco sobre isso. Acho ótimo. Vamos entrar com a apresentação? Vamos começar. Bom, como o Michel comentou, vamos falar um pouquinho qual era o cenário do meio rádio lá nos anos 90, né? Então, o rádio era mídia obrigatória, né? Não existia uma variedade tão grande de meios como a gente percebe hoje. Então, os produtos, as marcas que queriam falar com o grande público, o rádio era uma mídia obrigatória, então isso era muito mais tranquilo para nós profissionais do meio. A transmissão via satélite era rara, o rádio era um meio local, de linguagem local, de prestação de serviços, e isso era uma característica e era um conceito que era muito defendido pelos radialistas. Não se acreditava que poderiam existir rádios 100% notícia. Então, a partir desse momento que começaram a surgir, primeiro foi a Rede Bandeirantes, foi a primeira a operar em rede satélite. Depois veio o projeto da Rede CBN, que foi a primeira a existir com essa proposta de 100% notícia. Então, tudo estava começando a acontecer, né? O digital não era nem sonho, a internet chegou ao Brasil ali em meados dos anos 90, então a coisa ainda estava muito que engatinhando. E as equipes eram maiores, os grupos eram maiores, estruturas físicas e de pessoal bem maiores naquela ocasião. E hoje, quando a gente olha para o rádio, o que a gente percebe? O rádio em concorrência com outras mídias, né? A gente ouve muito falar no dia a dia nas agências da presença do digital, da mídia exterior e uma infinidade de outras mídias, né? Cada dia a gente descobre alguma coisa nova que no olhar dos mídias, muitos deles muito jovens, bem atraente. Transmissão em rede já é realidade, o Brasil hoje já tem mais de 10 grupos, redes de rádio operando. Novos formatos de programação, as rádios se reinventaram, hoje já acabou aquele paradigma que a rádio ou é musical ou é jornalística, enfim, várias rádios já oferecendo conteúdos híbridos, então são conteúdos diversos para públicos diversos, então ao longo do dia a mesma rádio, a mesma marca falando com targets completamente distintos. Conteúdos de rádio na internet em novos formatos, então o rádio além da grade tradicional, conteúdo de rádio disponível acompanhando essa questão do consumo on demand, são os podcasts, são os playlists, estão aí sendo oferecidos e alinhados muito com o que o público busca hoje no consumo de conteúdo, né? Seja ele conteúdo musical, jornalístico, comentários, opinião, mas é uma entrega em conteúdos muito mais alinhada com comportamento. Eu só queria já te fazer uma pontuação. Veja, se nós pensarmos, como você bem colocou no início, né, o rádio
nos anos 90, veja, hoje nós disputamos, porque o bolo publicitário ele não aumentou tanto. Não. Ele se dividiu. Né? Então hoje nós disputamos desde com mídia de ônibus, que talvez na época não tinha, né? Nos pontos de ônibus, nos terminais, nos banheiros, o Face, o Google. Então, toda essa verba publicitária ela foi se diluindo por tudo isso. E eu penso que o rádio, se ele ficar só no rádio, ele pode perder uma parte desse bolo. E o rádio é o veículo que mais pode se aproveitar desse contexto que hoje está colocado, está à disposição nossa, que são tudo isso que nós falamos, a internet, a rede social. Quer dizer, aqui antes de você passar para a próxima pontuação, eu deixo essa pergunta. Você acha que o rádio sobrevive sem ele ter essa interação como um todo? Não, não acho. Eu acho que o rádio ele precisa se adaptar ao momento, né? Eu acho que o rádio tem características fortes, são características ricas que podem conviver perfeitamente com o que hoje o mundo moderno trouxe, que são as redes sociais, é o conteúdo de rádio nas redes sociais, é o conteúdo de rádio disponível num site. Então, eu acho que não só o rádio, mas todos os meios precisam estar onde o público que nos consome passa boa parte do tempo, né? Então, eu acho que isso é uma questão de adaptação de um mundo moderno, seja ele no olhar do radiodifusor, seja ele no olhar de qualquer outro gestor de meios. Mas, além disso, também de sobrevivência? Não, eu acredito que por um bom tempo, a gente já vê isso por dados do mercado internacional, a sobrevivência ou faturamento do rádio ele ainda vem do offline, ainda vem da venda de publicidade convencional. Certo. Mas para que as rádios se mantenham relevantes, eu acho muito importante que elas façam parte do dia a dia, do consumo diário do grande público, esteja ele onde estiver. Então não tem como você falar para o grande público sem estar numa rede social, sem ter uma presença forte no digital. Agora acredito que por um bom tempo a nossa sobrevivência, nosso faturamento continue vindo do offline, mas a nossa relevância, ela precisa que seja uma presença mais ampla, além do DAI. Tiziana. Isso que vocês estão conversando, Michel, que me chama muito a atenção, e eu acho que o radiodifusor, todos nós no mercado temos que estar atentos o quê? Que hoje o acesso a todo tipo de conteúdo é muito fácil, né? Certo. Independente do formato de mídia que eu estou acessando. Mas o acesso é muito fácil para cada vez um número maior de pessoas. Então, se isso é tão fácil, o que pode fazer a diferença para um veículo de comunicação, no caso nós que somos rádio, né? É o que eu vou disponibilizar. Então, dentro dessa discussão toda, talvez seja muito importante a gente focar em que eu estou oferecendo, né? Curadoria. Qual a sua curadoria? Isso, você falou muito bem de colocar acessível e saber o que essa pessoa está buscando, né? Então, se o acesso é fácil, ela vai escolher, é isso que vai diferenciar, né? Cada vez mais as pessoas estão mais críticas, estão mais capacitadas, e a gente tem que acreditar nisso, né? Estão melhorando seu nível de qualificação, seu nível de educação, né? Então elas vão acessar cada vez um volume maior e vão ter um senso crítico cada vez melhor. Então veja o nosso papel de veículo frente a essa nova realidade. A responsabilidade que eu tenho com relação ao conteúdo que eu vou disponibilizar. E isso vai de encontro ao nosso assunto de hoje, que é o Projeto 360, porque eu tenho que tomar um cuidado muito grande. Eu que represento uma rádio adulta, entendo que meu cuidado tem que ser muito maior, porque o perfil do meu público é mais exigente e mais qualificado. Mas não significa que a rádio mais popular ou mais jovem também não tenha que ter esse cuidado e cada vez mais. Com o que eu vou disponibilizar de conteúdo nos meus projetos, na minha programação, nas minhas redes sociais, no meu offline, em tudo. Porque esse público, a gente tem que olhar para ele e entender que ele está progredindo nesse sentido. Antes não era assim, né? Antes você não tinha essa... E essa mudança, essa velocidade, ela está cada dia mais acelerada, né? Sim, isso mesmo. Bom, eu quero só lembrar novamente que você que está nos assistindo agora, você pode encaminhar suas perguntas na tela aí que você está assistindo o nosso debate. Tem um local que você pode encaminhar suas perguntas. Então vai já encaminhando, que
que daqui a pouquinho nós já vamos, no meio da apresentação, também já respondendo algumas perguntas. Mas continue, Patrícia, naquilo que nós estávamos conversando há pouco. Bom, como último tópico aqui, a questão das equipes mais reduzidas, mais enxutas. Isso eu não acho diga, reduziu as equipes do rádio? Que eu acho que não. Isso não é uma característica exclusiva ao meio rádio, né? É o que a gente percebe no dia a dia, seja em qual segmento de mercado for. Que tem também, eu acredito que tem um lado muito positivo, porque as empresas, rádios ou não, foram todas provocadas a uma reinvenção, né? Verdade. E aí, naturalmente, você também promove isso nas suas equipes, você também valoriza talentos e as pessoas passam a não ser mais uma única coisa dentro da emissora. Então, isso provoca também um envolvimento maior da equipe, né? Então, se tem um ganho dentro dessa realidade motivada por uma crise, eu acho que foi essa questão da reinvenção, né? Dose de criatividade, promover talentos dentro da emissora e, a partir disso, gerar resultados. Bom, como a minha história com o rádio profissionalmente já é longa, a minha relação com ele de uma vida é desde a minha infância. Então, eu já ouvia desde a época dos meus pais a questão de que o rádio seria ameaçado com a entrada da televisão. E ao longo de todos esses anos, a gente sempre ouviu que chegariam novidades que acabariam com o rádio. E, no entanto, o que a gente pôde acompanhar com o passar do tempo foi meio que ao contrário, o rádio com uma grande capacidade de reinvenção. Frente à chegada da televisão, frente à chegada até mesmo lá atrás, quando falavam tanto do cassete, né, que cada um poderia, desde aquela época, ouvir a programação que gostaria, mas tudo isso foi superado por muito talento do rádio. Depois veio o rádio com mobilidade, aparelhos menores, cada um com seu iPod, cada um com seu MP3, até chegar ao celular, que toda a sua vida cabe dentro do celular, inclusive o rádio, né? Essa portabilidade, essa facilidade de você consumir o rádio combinado às suas tarefas do dia a dia, sem dúvida nenhuma, para mim, é um ponto muito positivo ao nosso meio. Então, o rádio se adaptou a isso. Hoje a gente tem entrega de conteúdos que não restringem o consumo a uma grade linear. Tem consumo através de podcasts, ficam ali disponíveis, as playlists. E assim as pessoas conseguem permanecer acompanhando as nossas marcas além do dial e, consequentemente, que é a nossa busca, declarar que nos consomem em algum momento do dia. Então, o rádio ao longo dos anos sofreu várias ameaças, sim, mas o talento e a vontade de se reinventar, ela conseguiu resultados muito positivos. Antes de falar um pouquinho do mercado que eu venho, eu trago poucas referências, mas tem um dado importante que saiu no ano passado, uma pesquisa que a Triton divulgou, se eu não me engano, em agosto do ano passado, que é uma referência do mercado internacional, que é um mercado americano, mais desenvolvido, com uma internet de maior qualidade, com pessoas com maior acesso a isso. E, no entanto, eles apontaram que a internet continua sendo crescente, mas o rádio no digital vem crescendo, além até dos grandes serviços de música. Então, assim, todos cresceram, a internet cresceu, os aplicativos de músicas cresceram, os serviços de música, mas o rádio teve um crescimento e ainda em proporção maior. Então, existe sim público para o rádio. O nosso maior desafio é que, dentre o grande leque de opções entre meios, entre fontes de informação, que o rádio esteja entre eles, né? Então, para isso, aquele exercício diário do rádio se manter relevante, seja ele por uma programação musical, seja ele por uma prestação de serviços, seja ele por notícias, mas que o rádio tenha qualidade, porque a curadoria tem qualidade, tem valor, sim, e eu acho que isso é o que difere na hora de você buscar a informação que você precisa. Explica para o nosso ouvinte aqui, né? O que é curadoria? Curadoria é quando você vê uma notícia na internet e você fica na dúvida se aquilo é um boato ou se aquilo é um fato. Quando é uma marca que para você tem curadoria, tem credibilidade para falar a respeito daquele assunto, você naturalmente entende aquilo como uma notícia. Quando aquilo surge de uma fonte estranha a você vai pesquisar um pouquinho mais para entender se aquilo é uma realidade que você pode passar adiante ou se aquilo é só um boato.
né? Aliás, foi o tema, inclusive, do nosso EAD anterior. Ah, é? Que bom. Notícias falsas versus profissionalismo. A gente debateu bastante isso aqui, porque o rádio independente hoje, o rádio, entre aspas, musical, ele trabalha com muitas informações. Então, tomar muito cuidado onde buscar as fontes, aquilo que você vai colocar no ar, cuidado de receber no WhatsApp, né? Vai já falar, abrir o microfone e falar. Então, por isso que eu fiz essa colocação, para que as pessoas se identifiquem bem com isso, para tomar muito bem esse cuidado. Né? Corretíssimo. E a sua marca, você constrói, né? Se as pessoas utilizam você como fonte, a sua rádio, não importa onde você esteja, no interior, na sua cidade, se você é referência, né? Aquilo que você falar, entre aspas, vai virar lei. Né? Então esse é o cuidado que a gente tem que tomar. E o dia que a gente estava aqui, inclusive, foi muito interessante, porque além de ter acontecido, entre aspas, uma grande rede, inclusive de rádio, né, que divulgou que o Eike Batista estava num restaurante. Na verdade não era ele, né, na sua cidade, inclusive. Então aquilo foi duro no dia. E no mesmo dia, um ministro que publicou uma foto do Planalto pegando fogo que não era. Entendeu? Uma foto falsa. Então, deu para a gente usar muitos exemplos aquele dia. Assim. Então, é esse cuidado que a gente tem para montar a sua curadoria, né? Essa que é a verdade. Esse nervosismo pela agilidade na notícia, né? Ele traz um grau de risco imenso. Então, ter curadoria é sinônimo de ter credibilidade. E isso faz toda a diferença, não só para o seu público, mas para os seus clientes também. Mas voltamos ao mercado, né? Sim, vamos falar do meu mercado. Bom, o Rio de Janeiro tem características assim muito pontuais, né? Falando dos últimos anos, o que nós percebemos assim em poucos tópicos? Grandes grupos saindo do formato musical. Tivemos lá o Sistema Globo de Rádio, que descontinuou a Rádio Beat 98. Foi uma emissora que herdou o histórico da 98 FM, uma emissora que por décadas foi muito forte no mercado carioca. Diários Associados, que tinha a Nativa FM, também uma rádio musical popular. Depois de 15 anos de mercado, também foi descontinuada. Em consequência a isso, um monopólio de 2 anos por falta de concorrência. O mercado passou a ter apenas uma emissora no segmento musical popular. E isso não fez com que o mercado publicitário passasse a investir 3 vezes mais do que investiria em uma única rádio, não. O que deixou de ser investido nas emissoras que foram descontinuadas realmente saiu do meio rádio. Então, houve um encolhimento, houve uma retração, sim, e o meio, como um todo, perdeu com essa oferta reduzida. Fortalecimento de emissoras evangélicas foi uma consequência natural. O Rio é um mercado liderado por uma emissora evangélica já há bastante tempo, verdade. Mas ela é ligada a alguma igreja ou é... Sim, todas são ligadas. Hoje a emissora que lidera o mercado carioca é a Rádio Melodia FM. Eles fazem um trabalho muito bom, né? Tem resultados muito bons e eu acredito, eu não tenho outras referências de outra capital que seja liderado por uma emissora evangélica. Desconheço. E é uma emissora de uma audiência bem relevante. Bom, e com isso algumas coisas mudaram, né? Todo esse cenário, como o comportamento das pessoas mudou para consumir meios de comunicação além do rádio. E o que mudou, assim, no olhar do anunciante, no olhar das emissoras? Em relação ao olhar dos anunciantes, eles passaram a exigir defesas mais técnicas. Quando o investimento é reduzido, eles passaram a ser mais cobrados pelos clientes finais do porquê a escolha entre um meio e outro, dentro daquele meio, porquê a escolha entre uma marca e outra, né? Então, eles passaram a exigir das emissoras também defesas mais técnicas. Justifica porque a sua proposta é melhor, justifica porque você está me dando uma boa alternativa para rentabilizar a verba do meu cliente. E as emissoras precisaram se adaptar a isso. Passaram a nos exigir novas métricas. Então, quando a gente passa a oferecer uma proposta, por exemplo, que tem uma ativação em ponto de venda,
como eu vou provar ao meu cliente que essa sua proposta trará àquele ponto de venda um resultado melhor do que hoje ele já registra. Então, se pôs todo mundo para pensar, né? Não só as agências, não só os clientes, mas as próprias emissoras passaram a precisar repensar nos seus argumentos de venda. Aplicativos de rádio, no mercado publicitário a gente tem uma oferta muito grande, uma mão de obra muito grande hoje de jovens. E quando eles falam em aplicativos de rádio, muitas vezes eles desconhecem que aquele conteúdo que eles ouvem no dia a dia vem de uma emissora de rádio, não vem de um aplicativo, alguém que está fora do dial. Tem muita gente ouvindo rádio de dial através de um aplicativo, então existe uma grande confusão entre device. Né? Primeiro, você está ouvindo rádio ou rádio no aplicativo através da internet. Então, esse viés, assim, até pela falta de um relacionamento maior do mídia jovem com o rádio, muitas vezes faz com que ele tenha um entendimento equivocado de que o rádio hoje ele tem uma força menor do que de fato ele tem, né? E aliás, aqui até há de se colocar muito isso, né? A nossa associação, a ABERT, ela fez um trabalho muito bacana com relação a aplicativos. Sim, ela viabilizou uma forma de que todas as rádios do Brasil pudessem ter acesso ao seu aplicativo. Por essa negociação coletiva, então, se ficou muito barato se ter o aplicativo. E dentro de uma plataforma que a pessoa, ao se deslocar, ela se deslocar para outro local, se ela quiser, ou mesmo porque ela quer conhecer a rádio de onde ela está, ela pode ali, estou na cidade tal, procurar pela cidade, ou da sua própria casa mesmo, eu quero conhecer uma rádio X, lá do Maranhão, por exemplo, eu que estou aqui no Paraná. Você vai no aplicativo, você consegue, nesse menu, acessar e verificar tudo isso. Mas o mais importante para você, radiodifusor, é você estar nesse aplicativo. Sem dúvida. Então, romper as barreiras do dial, né? Exatamente. Romper, você deixa de ser uma rádio local, né, e passa, como acontece com todos vocês aqui, e vocês que estão nos assistindo, quantos WhatsApps você recebe? Estou aqui no Japão, estou aqui nos Estados Unidos, ouvindo vocês. Então, eu acho que esse projeto que a ABERT desenvolveu, né, do Mobile, é sensacional. Se você ainda não aderiu, faça o contato com a ABERT, adere a isso, que olha, é fantástico e é muito importante. E aí, completando, ao contrário da minha geração, provavelmente da geração do Michel também. Como assim? Então, que é praticamente a mesma, né, Michel? Existia o hábito de pai para filho, né, do consumo do rádio, dos momentos em que a família se reunia para ouvir rádio, e a gente pegava essas referências de emissoras e de gêneros. Hoje não, hoje a gente chega ao mercado com jovens que não cresceram ouvindo rádio, são 100% digitais, mas que muitas vezes eles comentam de alguma notícia que eles tomaram conhecimento através de um aplicativo ou de uma página de redes sociais que veio por uma rádio, né? Conteúdo de rádio disponibilizado nos meios em que ele passa mais tempo, nos meios mais familiares a ele, né? Verdade. E a gente no dia a dia precisa desfazer esse grande mal-entendido. Ele consome rádio muito mais do que ele imagina. Bom, aos olhos das emissoras, o que mudou? Uma redefinição do meio, né? Mais uma consequência da crise. As emissoras passando a trabalhar muito além de simplesmente uma emissora de rádio. Passando a trabalhar também como uma produtora, passando a produtora de eventos, produtora de ações, muito também como consultora. Muitas vezes a gente senta com o cliente ou senta com a agência, tenta entender o que eles precisam, quais seriam os caminhos melhores, entender como profissionais do meio que recursos a gente pode utilizar, lançar a mão do rádio para que ele chegue ao objetivo final, para que ele tenha bons resultados em cima disso. Novamente, profissionais de mídia jovens, né? A gente precisa entender como falar de rádio para profissionais que não estão dentro do meio, para que faça sentido a eles e eles entendam na hora do planejamento como o rádio pode jogar a favor, pode melhorar o resultado final dele. Metrificação, muitos momentos em que a gente, para defender uma boa ideia, a gente precisa justificar isso com números, a gente já quebrou muito a cabeça com isso. A ação de PDV foi uma delas, quando eles nos questionaram sobre o que isso agregaria em valor, que eles precisavam de um argumento numérico. Nós chegamos a pensar em passar um dia no ponto de venda ou uma semana, medindo o fluxo de clientes,
cruzar isso com o resultado de vendas para chegar a uma métrica e fazer novamente durante as ações e mostrar a efetividade disso. Só que a gente esbarra numa outra questão, o mercado precisa amadurecer para trabalhar com métricas novas, né? Métricas que abram a cabeça dele. Então, é um desafio que ele, de fato, vai precisar ser construído entre emissoras, entre meios e entre os veículos para que a gente chegue no ponto em que eles precisam. Bom, e diante disso tudo, o que a gente percebe? Cada vez mais a gente precisa ir além do dial. Cada vez mais a gente precisa trabalhar como especialistas do rádio para que a gente lance mão de recursos que possam melhorar a entrega final. Então, o rádio pelo spot simplesmente, aquelas características que são clássicas, que claro, trazem valor, como testemunhal, como boletins, a gente precisa cada vez mais trazer novos olhares em relação aos pontos fortes do meio. Trabalhar com números sim, pesquisa é muito importante, mas a gente que está em rádio entende que a gente já tem um dilema muito grande de conseguir mensurar de fato tudo, o quanto nós somos consumidos. A nossa pesquisa hoje ainda conta muito com a declaração, com a lembrança das pessoas, e eu tiro por mim, eu não consigo lembrar de tudo que eu consumi de informação ou de música em um único dia. Então, cada vez mais a nossa disputa é pela lembrança das pessoas. Dentre uma infinidade de meios, de conteúdos, que a nossa marca faça parte desse leque. Que ela seja lembrada e que ela seja declarada para que a pesquisa seja, de fato, um argumento positivo na hora da gente defender uma proposta. E a criatividade já é uma característica do rádio, acho que os profissionais de rádio já trazem a criatividade lá no DNA e cada dia mais a gente usa o rádio de uma maneira criativa, de uma maneira que surpreenda o cliente. Eu acho que o primeiro lema hoje é, olha, muito legal você ser rádio, muito legal o seu preço, muito legal o seu projeto, mas o que ele traz de novo? Porque a agência também precisa encantar o cliente dela. Então, o primeiro passo é a gente encantar a agência para tê-los a nosso favor como parceiros para defender a efetivação de uma proposta. Bom, falando um pouco de onde eu venho, hoje estou aqui representando a Rádio Fanática, é uma emissora nova, a gente acabou de completar 1 ano no Rio, é uma emissora musical popular. E a gente, na hora de construir o projeto e entender onde que uma rádio como essa se enquadraria numa praça como o Rio de Janeiro, nós consideramos todas essas questões que nós falamos aqui e entendemos que, olha, o mercado do Rio, até por esse período de 2 anos aí com uma oferta baixa dentro do segmento musical popular, seria um bom caminho que a gente entrasse como uma emissora que trouxesse novos olhares sobre o rádio, que trabalhasse muito com criatividade. Então, comercialmente, a rádio se posicionou como uma emissora nova, sim, com números modestos, sim, afinal de contas estávamos entrando no mercado, mas que poderia ser uma boa opção, uma entrega promocional, uma boa opção com um olhar mais criativo do rádio, trazendo novas propostas para que a agência pudesse trazer o cliente de volta ao rádio ou em algum momento que ele passasse pelo rádio. Então eu vou falar um pouquinho de como a gente começou a trabalhar. Projetos especiais foi uma boa oportunidade. Todo mundo que está em rádio hoje, independente do segmento, sabe o quanto é necessário que a gente trabalhe com projetos integrados, que tragam experiências diferentes para o nosso cliente. Então, primeira parte, a prospecção, sentar e ouvir, né? Muito mais do que chegar com uma infinidade de projetos, uma infinidade de coisas já construídas, vamos sentar e vamos ouvir o que a agência precisa, qual o desafio dela com o cliente. Isso eu queria, nesse primeiro tópico, até ouvir um pouco também da Tiziane, isso. Hoje, o seu executivo de vendas, né, ao ele fazer a visita a um cliente, eu acho que essa foi, já faz algum tempo, não é desse ano, né, mas esse já foi a primeira grande mudança que o executivo, acredito que enfrentou no mercado. Quer dizer, você passar daquela pessoa que eu diria assim, aquele carregador de uma mala com inúmeros projetos, a aquele que chega à frente de um cliente e faz essa posição de consultoria. Você também acredita nisso? Que essa foi, assim, talvez... não diria choque, mas a grande mudança no executivo do perfil do profissional de vendas?
Eu acho que são duas mudanças, Michel. A primeira, ali final dos anos 90, começo dos anos 2000, não havia projeto. Não sei se vocês concordam, mas não havia, ninguém sabia o que era projeto. Eu já trabalhava numa equipe comercial na época e nós levávamos a pasta cheia de produtos, né, comerciais, a gente nem usava o nome projeto, e era patrocínio de programa, um volume de spots, né, o tradicional, boletins com poucas variações, era isso. Então o diferencial era abertura e encerramento de programa, né? Ali começo dos anos 2000 e chegando perto de 2004, 2005, começou-se a falar em projetos e era uma coisa muito difícil, né? Nossa, tem que fazer um projeto, né? E eu lembro a primeira vez que eu fiz um projeto. É muito assim, minha memória marcou muito. A primeira vez que eu fiz, porque eu apresentei e fechou, né? Porque o cliente ficou encantado. Mas eu me bati muito para fazer, porque era muito difícil na época criar, você não tinha noção, assim. E isso a primeira, né? E a segunda mudança é essa que você falou, que de fazer projeto, que a gente acaba tendo mais naturalidade e usa muito a criatividade, para fazer o projeto adequado para o cliente, que é se tornar um consultor, né? Então você tem que ouvir, entender o que o cliente precisa, qual é a característica dele, aí entra muito de você entender de planejamento, porque você precisa entender qual é o objetivo dele, né? Como ele está posicionado, onde ele quer chegar, qual é o objetivo estratégico dele, aumentar vendas, é se posicionar de uma forma diferente no mercado, é construir uma marca, é ser visto de uma determinada forma. Se você não entender isso, captar essa ideia, essa essência, como é que você vai fazer um projeto adequado para ele? Que uma coisa é você adequar e atender essas necessidades, a outra é você ter alguns projetos padrão e você apresentar. Então são duas formas muito distintas. E hoje, cada vez mais, a gente está caminhando para uma concepção sempre formatada de acordo com a característica de cada cliente, o que eleva muito o nível de dificuldade. Claro que eleva, eu preciso de pessoas mais capacitadas, uma equipe que tenha um conhecimento maior, porque se eu tiver projetos padrão, que alguém criou, né, um gerente de projetos, um departamento de projetos, e minha equipe sai comercializar. Eu criei do jeito que eu quis. Né? Não via necessidade de ninguém, eu criei o que eu achei que era interessante, o que eu achei que era bacana e que eu posso fazer principalmente, né? E vendo, quem gostar, gostou, quem não gostar, não gostou. E a outra coisa é chegar no cliente, avaliar as características dele, onde ele quer chegar e fazer um projeto para ele. Então vejam a diferença fundamental entre isso, né? E também tem uma outra questão, um projeto bem feito nem sempre é um projeto fechado, exatamente, né? Então, em vários momentos, você mobiliza a sua equipe, horas de trabalho, para que você construa aquele projeto com todas as propriedades, com todos os orçamentos, todas as parcerias necessárias e naquele momento, né, oportuno, né? Olha, nós gostamos muito, mas quem sabe para o planejamento do próximo semestre? E aí você gera uma ocupação, né, da sua equipe que nem sempre é convertida em negócio. Isso, por isso que você minimiza o risco disso acontecer quando você faz, e que dá muito mais trabalho, né? Sem dúvida. O projeto feito especialmente para aquela empresa. É muito maior o trabalho. Né? Vai demandar de você um esforço, você aumenta a chance de fechar. Isso, você, sem dúvida, você potencializa a assertividade, né? Quando você constrói alguma coisa, alguma ação voltada à necessidade daquele cliente ou a uma oportunidade de mercado que tem adequação com aquele cliente, você, sem dúvida nenhuma, tem uma sintonia muito mais fina com ele, né? Mas você trabalha um projeto para cada cliente com uma equipe só. Exatamente. Bom, feita a prospecção, passamos para a proposta. Proposta, ela precisa ser clara, precisa ser objetiva e ela precisa principalmente que deixe claro ao cliente por que aquela ação pode trazer bons resultados para ele, por que aquela ação é coerente, por que aquela ação é rentável. Então, não simplesmente acabou aquele negócio, simplesmente você dizer qual é a entrega. Você precisa dizer o que vai entregar, por que você vai entregar e por que para ele aquilo é positivo. Negociação. A negociação é um momento delicado, né? Que você defende o seu projeto como um filho e o cliente defende o orçamento dele. Então, a coerência e a harmonia, né? Vamos colocar assim, no resultado final,
você precisa ter um jogo de cintura para saber defender o valor da sua marca, defender o valor da sua ideia, sem exceder o que ele tem de orçamento. Por fim, a entrega. A entrega é um momento delicadíssimo. Então, tudo aquilo que você usou para encantar o teu cliente, para trazer a agência como seu parceiro, para te ajudar até na defesa daquela proposta, ela precisa ser cumprida à risca e eu digo mais, ela precisa ser superada nesse momento e muito além do que eles imaginavam que você entregasse. E para que isso aconteça, o pós-venda para mim é essencial. Então, mostrar ao cliente que tudo que foi negociado, tudo que foi defendido, tudo que foi criado para ele, foi executado, bem executado e que gerou resultados, principalmente, além de fotos, além de comprovantes de radiação, mas tentar mostrar ao máximo coisas que provavelmente ele não perceberia na execução da sua ação. Pós-venda para a gente é um ponto bem delicado. Bom, vou trazer alguns exemplos. O primeiro deles é uma propriedade da Rádio Fanática, que é o Salve, que é o clássico momento em que a gente interage e agradece a participação de ouvintes. É uma propriedade de frequência alta, hoje a gente está com mais ou menos 10 entradas por dia, de segunda a domingo, e seria um patrocínio da TIM, simplesmente a citação no final com o slogan, né? Marca e slogan, mas a gente precisava gerar aquela questão do encantamento. No momento era para falar... O que é Salve? O Salve era um momento de interatividade, eram 10 edições diárias em que o ouvinte mandava uma mensagem, dizia que estava ouvindo a rádio de todos os lugares do Brasil, né? E naquele momento, para a programação, o locutor agradece ao Michel de Curitiba, a Patrícia cada um usa um termo, mas na verdade é uma saudação, é um momento em que você agradece a audiência daquelas pessoas e a participação. Para que a gente pudesse fazer isso com um olhar diferente, afinal de contas era uma rádio que estava entrando naquele momento, entra naquela questão do encantamento e da superação. Então nós estudamos o produto na ocasião era o 4G, roteirizamos todos os locutores, todos eles recebiam um roteiro de coisas que eles poderiam falar e ganchos que eles poderiam usar entre uma saudação e outra, para que, além da citação no final da operadora, para que eles falassem dos atributos do produto dentro da propriedade, que era muito coerente com o serviço que eles ofereciam, né? E no início foi um rebuliço, né? Queriam me matar, porque você tira todo mundo da zona de conforto, não é um patrocínio simples em que você entra com a marca e a citação no final, mas você vai ter que entender o produto, vai ter que falar sobre ele. Na primeira semana foi assim, e da segunda em diante os locutores sabiam defender e falar bem do produto. E isso, sem dúvida nenhuma, foi um momento de superação. Essa ação foi uma ação em PDVs, em que eles queriam simplesmente que a gente aumentasse o fluxo, o produto era recarga, então eles queriam que a gente gerasse brincadeiras, interatividade, distribuição de brindes, só que a gente resolveu fazer um pouquinho além, então tinha os promotores que interagiam com todos e tinha uma promotora com uma pesquisa de mercado, perguntando sobre frequência de compra, grau de satisfação com cada uma das operadoras, o que faria trocar, o que fez com que escolhesse entre uma e outra. Então entregamos uma ação de PDV muito bem produzida, muito bem executada, mas com aquele toque da superação, uma informação além para que ele conhecesse um pouquinho mais de quem frequentava aquele PDV ou os PDVs daquela região. Aqui são outras fotos da mesma ação, a roleta premiada, que é clássica, né? A gente sempre tenta sair do ponto comum, mas às vezes o próprio cliente, por experiências anteriores, eles defendem propriedades como essa. Não, a roleta tem que ter, o público gosta e a gente respeita. Bom, uma outra ação, eu primeiro quero deixar claro, é uma rádio que tem 1 ano, eu não tenho tantos clientes assim, mas eu tenho boas histórias, então a TIM foi o nosso primeiro desafio e para que a gente conseguisse trazê-los para experimentar a rádio, a gente precisou pensar muito, trazer muitas ideias e todas elas a gente tem muito orgulho de ter executado. A rádio tem um auditório para 200 pessoas, a rádio fica no bairro da Barra da Tijuca, então a gente, dentro do centro empresarial onde fica a sede, a gente teve privilégio de ter uma estrutura de um auditório. Então a gente podia simplesmente oferecer um show, mas na verdade, como o produto era o 4G, a gente foi entender um pouquinho o que estava por trás, que desafio existia por parte da agência e do cliente para falar desse produto.
credibilidade. As pessoas precisam acreditar que o 4G não vai cair, que ele traz velocidade, que ele é eficiente. Então, fizemos um show no auditório com 200 pessoas, a banda que se apresentou foi Sorriso Maroto. Fizemos transmissão do show para as redes sociais, Facebook, Instagram, mas também fizemos para a rua, num caminhão que é um trielétrico, a lateral dele é suspensa, na verdade é um grande painel de LED, então transmitimos em tempo real para a rua, para uma praça que era prioritária para a operadora naquele momento, com imagens e som. Tinha uma equipe de promoção e locutor na rua, uma equipe no auditório, um locutor em cada local, interagindo e mostrando que isso estava acontecendo graças à qualidade do 4G da operadora. Isso pra gente foi muito legal, poder reunir as pontas de um projeto como esse, tendo coerência com o objetivo fim do produto, que era a questão da qualidade na transmissão. Aqui, duas peças muito importantes pra gente nas ações promocionais. Todos nós apelidamos com Fanática alguma coisa, para vender muito o nome da rádio, mas o trio elétrico que foi usado na ação da TIM, que é o Fanática Truck, e o carro de promoção que roda a cidade. Uma outra ação também muito em cima do que a gente discutiu, de estudar as necessidades do cliente e usar a rádio para poder promover da forma mais criativa possível o objetivo fim dele. Senai CETIC é uma universidade no Rio, muito conhecida pelo curso de moda, que já existe há algum tempo, e o briefing foi promover o curso de engenharia química, que não era um desafio fácil. O público deles eram alunos de ensino médio, e aí a ação precisava ter coerência com o curso de engenharia química. Então nós criamos uma ação chamada Elemento Fanático, não sei se está visível para vocês a foto do lado direito, mas nós reproduzimos uma tabela periódica como se fosse um jogo da memória, em que de um lado aparecia o símbolo e do outro lado o nome do elemento. Era uma disputa em duplas em que os participantes usavam jalecos simulando jalecos de laboratórios com as marcas do cliente da rádio. Então, um escolhia o elemento, o outro tinha que adivinhar o nome. Teve um envolvimento, engajamento muito grande dos professores, do pessoal da secretaria. Para a rádio foi muito positivo poder entrar nas escolas com uma coisa mais educativa, né? Para o cliente foi muito bacana também, porque realmente a gente conseguiu falar do curso de engenharia química, só que a gente também colocou uma promotora fazendo uma pesquisa de mercado para poder medir qual era o grau de interesse deles pelo curso de engenharia química diante de todos os outros cursos de graduação e qual era o grau de conhecimento dessa instituição para um curso como esse. Então foi muito mais do que uma ação de blitz nos colégios, a gente conseguiu dar uma informação além para ajudar o cliente a ajustar as próximas. Eu até queria colocar isso, Tiziana, eu acho que eu já vi que não é a primeira vez, né? Toda ação no ponto de venda, você vê que está agregado uma pesquisa. Está entendendo o que eu quero colocar? Sim. Isso para você, eu confesso, eu sou honesto, eu confesso que para mim é novo. Eu nunca fiz, mas é um momento que você aproveita, que você já está com as promotoras fazendo uma ação promocional, já tem esse contato direto com esses clientes e possíveis consumidores do produto que você está anunciando, e você aproveita para fazer a pesquisa. Eu entendo que o dificultador ali é o profissional estar treinado para isso. Só esse. É o único dificultador. Porque você já está com as meninas da promoção, os meninos da promoção, que a gente faz muito, né? Eu sei que você faz, eu faço, todas as rádios fazem. Agora você precisa capacitar a pessoa, porque senão é um outro profissional. É um outro profissional. Ou alguém que seja promocional. É muito interessante por aproveitar aquela oportunidade. Exatamente. Porque senão você vai ter dados que você não vai ter credibilidade e não vai poder utilizar depois. Sim. Então é só esse cuidado que eu entendo que tem que tomar. Eu confesso que eu tenho orgulho dessa propriedade, porque é o que eu falei lá atrás, a gente trazer novos olhares sobre as propriedades que são clássicas ao rádio. As ações de blitz são clássicas ao rádio. Essa oferta das pesquisas de mercado, isso é uma coisa que eu trouxe da minha experiência profissional no rádio, porque a minha origem no rádio foi em pesquisa, minha especialização é em comportamento do consumidor. E ele faz parte desse novo olhar. Por que não o rádio
falar um pouco para o cliente de agência, o que o cliente final dele espera da operadora dele, ou o porquê do cliente dele estar com ele e não com outro, ou vice-versa. Então, por que não o rádio pode trazer também informações mais ricas daquele público que a gente atinge nas ações promocionais, isso pro entendeu? cliente é maravilhoso. Com certeza. Você ter um diferencial como esse, para poder apresentar depois da ação realizada, olha, eu tenho essas informações que eu consegui coletar, e se conseguir mostrar para ele que é fidedigno, que foi bem cuidado, que foi as pessoas que fizeram, tem essa condição de fazer, o cliente vai ficar extremamente encantado. Né? Esse cuidado técnico foi necessário, tem uma pessoa que fica dedicada a isso. Os promotores que atuam nos PDVs ou em qualquer ação, eles passam por um treinamento, isso eu cuido pessoalmente. Mas faz parte, você precisa estar dentro do encantamento, entregar um pouco mais, ter um cuidado técnico com a informação que você está oferecendo, faz parte daquele contexto que nós falamos, a rádio indo além do dial, atuando em outras frentes, como promotora, como vamos colocar com todas as aspas possíveis, um instituto de pesquisa, né, porque ela na verdade está trazendo uma informação que ele não teria. Ele falaria com esse mesmo público sem saber o que de fato motiva ou mobiliza ele àquele ponto de venda. Então, isso é um dever de casa da rádio. Como eu posso aproveitar, potencializar essa ação que eu já vou executar para trazer alguma coisa que para o meu cliente tenha um valor percebido. Isso deve ter encantado muito as agências de publicidade, porque você, enquanto veículo, está ajudando o cliente a entender melhor o seu consumidor. Que é o papel, a princípio da agência, correto? Sim, mas então você está ajudando a alcançar esse entendimento. Isso, você acaba trazendo uma sensibilidade maior para eles daquela campanha. Agora, para a emissora tem um ganho muito grande. Você também tem um aprendizado em cima disso. E você começa a conhecer um pouco melhor aquele segmento de mercado. Então, te dá uma propriedade, te enriquece na hora de pensar numa nova proposta, num novo projeto. Né? Exatamente. Quero só, antes da gente continuar aí na tua apresentação, lembrar a você que está nos assistindo agora que você pode encaminhar suas perguntas, já temos algumas, que na sequência nós terminando a apresentação, a gente vai começar a colocar a pergunta. Porque eu sei que às vezes você está aí pensando, tá, mas eu estou aqui no interior, eu não tenho nem pesquisa de rádio, aqui as pessoas não estão acostumadas a isso. Né? O meu mercado é outro, mas enfim, a essência é a mesma. Exatamente. Então, não importa o reinvenção, tamanho... a essência está aí. A essência exatamente está na reinvenção, quer dizer, não importa a localidade que você está, o importante é que você vá até o cliente e sinta a necessidade dele e em cima disso você desenvolva uma ação. Né? E ela pode ter a dimensão que nós estamos colocando aqui, pode ter a dimensão adaptada à sua localização, enfim, né? Mas vamos continuar. Vamos lá. Bom, essa é uma ação bem recente, que eu também trago com uma dose de orgulho aí, como eu falei, a rádio completou um ano agora no dia 10 de junho, e nós conseguimos, depois de muito trabalho, trazer a Coca-Cola, produto que eles estão anunciando conosco, é a Coca-Cola retornável. Na verdade, essa ação já tinha um formato que já vinha sendo executado em anos anteriores, mas que a gente conseguiu fazer uma produção em cima disso, trabalhar com muito cuidado o que a gente levaria à disposição de marca aos pequenos pontos de venda, como abordar o público final da Coca-Cola, e o resultado disso foi muito bacana, institucionalmente, porque a marca da rádio na rua, em lugares de periferia, enfim, mas que muito bem executado, sem dúvida nenhuma. A gente tem um acompanhamento muito preciso em cima da equipe, em cima dos resultados diários, e para a gente foi um primeiro sinal de, olha, estamos no caminho certo. Trabalhar com propostas mais complexas tem todo um ônus, sem dúvida nenhuma, mas para quem está entrando no mercado, você precisa entender que a sua marca precisa ser percebida como alguma coisa nova, porque para fazer o que já é bem feito por outras emissoras já estabilizadas, já no mercado há mais tempo que você, não faz sentido, né? Bom, fechando um pouco de tudo que nós falamos aqui. Primeira questão, ouvir o cliente e saber qual o seu maior desafio.
Não esqueçam que quando você senta com um cliente especialista em rádio, é você, não o mídia, não o cliente. Então você precisa conhecer muito bem do seu meio para poder oferecer alternativas, oferecer caminhos e fazer com que ele perceba meios do rádio promover a marca dele de uma forma muito positiva. Então, ouvir é o primeiro passo. Reconhecer sua posição no mercado. Quando a disputa, quando a negociação vai para a questão do preço, quem tem o menor preço, você também precisa entender qual a qualidade que você está oferecendo e valoriza a sua marca, porque você também precisa entender qual é o limite na disputa por uma negociação. Senão esse ônus vai vir ali na frente. Você põe a perder a qualidade do seu trabalho, todo esse envolvimento, tudo que você tem investido na rádio, tem levado como argumento de venda, pode ir por água abaixo. Então, reconhece e valoriza a sua posição no mercado, que não necessariamente precisa ser a liderança. Aliás, esse é um ponto hoje complicado. Sem dúvida nenhuma. Entre as próprias emissoras, e isso acontece inclusive com as agências de publicidade, né, o tal percentual que se abaixa, enfim, no próprio mercado, onde se não negocia muitas vezes o valor e sim o preço. Isso acontece, por exemplo, no teu mercado, acontece muito? Sem dúvida nenhuma, diariamente. Mas não há nenhum movimento para que... Eu não estou dizendo para as pessoas se unir e fazer cartel, não é isso. Mas, por exemplo, vocês não têm uma associação que possa se discutir isso, que os radiodifusores possam, entre aspas, se unir para tentar construir algo de valor melhor? Olha, é lamentável representando uma praça como o Rio de Janeiro. Existe uma associação, mas não existe mobilização. Não existem iniciativas, não existem fóruns em que a gente possa sentar e conversar em prol do meio. E não cada um defendendo a sua marca. Então, o passado trouxe essa experiência de que nos momentos em que as emissoras do Rio tentaram sentar e conversar por caminhos melhores e mais saudáveis, a gente não conseguiu resultados produtivos, então isso foi descontinuado e hoje é aquele famoso lema do cada um por si, que é bem lamentável. Enfrenta aqui no mercado, Ticene? Como é que você vê o mercado? Acho que nós estamos bem servidos aqui com a nossa associação, a ERP, né, que de tempos em tempos faz um esforço reunindo todos os representantes, né, uma parcela dos radiodifusores, seus diretores, enfim, num esforço de tecer essa discussão. E mesmo que a gente não chegue objetivamente num ponto que todos gostariam, ou a maioria de nós gostaria, nós pelo menos fazemos uma discussão, ensejamos a reflexão, então eu entendo que isso, com o passar do tempo, vai nos levar para um momento, nesse ponto que você imagina, que eu imagino, que você imagina, que é uma união, não no sentido de fazer um cartel, mas de ter uma consonância de crenças, valorizar o meio, de valorização do meio, porque a valorização do meio é bom para todos nós, né? É bom para as agências, é bom para o mercado. E ela precisa, antes de tudo, partir dos profissionais do meio, né? Quando a gente não entende, não defende o valor do meio, ou não defende a relevância na discussão, você não consegue passar credibilidade para o outro lado. Então, a gente precisa ter muita consciência do valor do nosso meio, do que é possível ser feito, dos bons resultados que o meio tem. É um meio que está ali, tem uma penetração de 89%, não é possível que isso não tenha valor para marca nenhuma. Então, a gente precisa ser profundo conhecedor do meio para que eles nos percebam como um meio profissionalizado, um meio de força sim, um meio de grande alcance sim, para que a partir disso a gente consiga fazer negócio. Você concorda comigo que para que haja esse entendimento pela outra parte, primeiro nós temos que nos entender assim. É isso aí. Então eu recordo que no nosso último encontro aqui no Paraná, onde foi tratado esse assunto, eu lembro de ter mencionado, você estava comigo, a gente pensou, às vezes não é por mal, é por falta de conhecimento que se adotam essas posturas de desvalorização, porque não tem uma compreensão do cenário maior, do cenário macro, onde isso vai levar, o quanto é destrutivo e que reverte negativamente para o teu próprio veículo. Então é por falta de conhecimento, muitas vezes. Assim, nós falamos tanto de mudanças, né, de um comportamento novo e tal, mas a gente, volta e meia, ouve dos próprios profissionais de rádio um pensamento muito conservador ainda sobre o rádio.
né, de que o rádio não deve ir além de determinado limite. E isso não existe mais. Você precisa pensar no rádio como um meio em evolução, como o mundo está em evolução, como as pessoas estão em evolução, o rádio faz parte dessa evolução. Né? E veja como esse assunto que você acabou de trazer à tona e o nosso tópico de hoje, que são os projetos 360, como eles interagem, por quê? De que adiantaria eu, enquanto veículo, trabalhar com afinco, elaborar projetos complexos que demandam tempo, esforço, dinheiro, energia, e ao mesmo tempo a emissora não se valorizar, não ter um preço adequado. Se isso não acontecer, todo esse esforço é desnecessário, porque não vai chegar no aumento de receita, não vai chegar num crescimento. É complicado. Nós estamos aí próximo aí para o nosso intervalo. Vamos só terminar essa apresentação para depois a gente entrar nas perguntas. Claro. Vamos concluir. Bom, fechando aqui, mapear potenciais parceiros e investidores, isso é super importante, porque quando você acompanha a movimentação, a dinâmica do mercado, você também se antecipa, levando boas ideias e boas oportunidades para que eles investam na sua emissora. Fechar torneiras, isso é um exercício bem constante nas emissoras de rádio. Cada dia mais, observa seus processos, observa seus orçamentos dentro de um projeto, e veja onde você pode fechar torneiras. A gente precisou se adaptar, os resultados foram surpreendentes, acho que todo mundo tem uma boa história para contar em cima dessa questão de fechar torneiras e todo mundo sobreviveu. Então é um novo olhar, é um novo pensamento e necessário. Reconhecer as possibilidades do meio e esgotar os recursos. Precisamos entender assim, qual é a efetividade do áudio, criar uma identidade sonora para um cliente, foi uma coisa que a gente já fez. Então, aumentar o grau de atenção de uma chamada que poderia entrar no meio de um break, mas colocando uma novidade ali, que é uma característica do áudio, do rádio, que é o áudio. Nós criamos uma identidade sonora, uma coisa que o cliente não pensaria, que a agência não pensaria, mas a gente, como especialista em rádio, precisa falar, olha, o quanto tem valor que a sua marca seja percebida só pelo som dela na minha programação. Então, assim, conhece o que o seu meio tem para oferecer, isso é só um exemplo, mas conhece o que ele tem a oferecer quando você oferece uma boa ação promocional, aquela mecânica promocional, aquela mídia promocional que você está oferecendo, ela tem valor, ela gera impactos de mídia, então defenda isso. Você é o especialista em rádio, esgota todos os recursos que o rádio te dá. Bom, por fim, inevitável alguém que está em rádio há tanto tempo não se declarar apaixonada. Eu sou, de fato, apaixonada pelo meio, defendo sim, acredito que eu não seja a única aqui nesse grupo. E é essa mensagem que eu quero passar a vocês. O momento é desafiador, sem dúvida nenhuma. Nossos dilemas são muitos, estamos aí dentre várias possibilidades de mídia. Nossa disputa hoje é pela lembrança e principalmente pelo tempo, porque mesmo que existam milhares de pessoas ouvindo, se elas nos ouçam por um tempo menor, a nossa audiência consequentemente vai variar negativamente. Então, o desafio não é pequeno, mas nós sabemos quais são os caminhos, temos que continuar trabalhando. O rádio é um meio que é forte em criatividade, então a gente precisa conservar isso, defender o rádio e trabalhar cada vez mais. Bom, gente, então nós vamos dar um pequeno intervalinho até para você também aí dar uma relaxada, fazer um alongamento. Nós voltamos em 5 minutinhos, então vai encaminhando a sua pergunta. Tem aí a tela que você está nos assistindo, logo embaixo você tem a possibilidade de enviar suas perguntas. Nós já temos aqui algumas a serem respondidas e será um prazer também responder a sua. 5 minutinhos a gente volta, tá bom? Olá, meus amigos, estamos de volta. Quero lembrar a todos vocês que vocês podem continuar encaminhando as suas perguntas. Aí na sua tela embaixo tem o espaço aí para você encaminhar as suas perguntas. Agradecendo mais uma vez a nossa Associação Nacional ABERT, na pessoa do seu presidente, Paulo Toné. Esse evento é realizado também com o apoio da ERP e deixar também aqui o nosso cumprimento ao nosso presidente,
Alexandre Barros. Estamos aqui com as nossas convidadas de hoje, a Patrícia, que é da Rádio Fanática do Rio de Janeiro, a Ticiane da Transamérica, da Rede Transamérica, e agora nós vamos para o debate aí também um pouco além, né? Ir nas perguntas, aquelas que são as suas dúvidas. Nós tivemos aqui já alguns cases que eu sei que a cabeça de vocês está aí formigando. Como é que eu posso fazer isso e tal? Então vamos debater um pouco sobre isso. Quero começar assim, vocês vão ver que algumas perguntas eu vou colocar o nome da rádio, da pessoa, e tem umas perguntas que nós juntamos várias outras perguntas, e peço aos colegas que nos desculpem às vezes para não colocar o nome, porque a gente às vezes junta várias perguntas para que a gente possa agilizar o debate, porque aqui o mais importante não são os nossos egos, os nomes, em si o conteúdo, né? Então, eu espero que vocês me entendam. Quero deixar um abraço para a Rádio Rainha de Autônia, no Paraná, Rose Moreira. Segundo ela está colocando que estou fazendo lives no Facebook do meu programa. Posso vender patrocínios para inserir nesses lives? Sim. Pode responder. Pode, deve. A gente conversou, né, no intervalo sobre isso e chegamos à conclusão de que pode, deve, mas que seria interessante que se tivesse uma agregação de valor além de simplesmente o patrocínio do live, né? Conseguisse agregar alguma outra forma, talvez uma chamadinha. Alguma outra ativação além da transmissão, que até potencialize o resultado da transmissão. Exatamente, seria para que bem o cliente não interessante. sinta que é só aquilo, né? E ele fique mais satisfeito, desde um spot até um testemunhal, né? Uma outra ativação. É um live de Facebook, mas é de uma rádio. Então, que você puder lançar a mão para fortalecer a entrega no Facebook com ativações no Dial. Você falou aqui uma coisa, um outro debate que eu quero colocar. A questão da live. Se ela estiver fazendo a live no Facebook dela, ou ela deve fazer no Facebook da rádio? Isso são perguntas que sempre vêm aqui nos nossos debates. Eu chamo a atenção uma coisa que é muito importante. Eu acho que se deve trabalhar no Facebook da emissora. O Facebook particular você vai trabalhar em outro horário. Isso é o meu ponto de vista de radiodifusor de uma emissora. Então, eu sempre trabalho, existe entre aspas, uma regra na nossa emissora, é assim, você quer compartilhar o conteúdo da emissora, enfim, ou você dentro da emissora, quer colocar um conteúdo no Facebook, então você está ali, está no teu horário de trabalho. Então o conteúdo, a prioridade para o Face da rádio, para a rede social da rádio, e na sequência, logo em seguida, você pode compartilhar no seu. Mas a prioridade, vamos dizer, o furo, assim, é sempre da rádio. A rádio nunca vai compartilhar um conteúdo de um locutor, sempre, não nunca, mas sempre procurar ser ao contrário. O comunicador compartilhar o conteúdo da rádio, porque afinal nós temos que trabalhar a nossa marca, a marca da rádio. Então quando ela fala em live ali, eu tive um pouco essa preocupação. Live qual? No Facebook da sua emissora ou do seu particular? Né? Então isso é uma colocação. Sempre o Facebook da rádio, e você tem que cuidar para que a sua inserção na live do Facebook não fique igual aquilo tradicional da sua emissora. Não vai resolver nada, tem que ser algo diferente, né? Então, acho que isso que é uma colocação importante. Eu só faria uma observação. Eu concordo com você. Agora, em momentos em que você tem oportunidade de fazer o sentido inverso, como, por exemplo, uma personalidade, um influenciador, alguma coisa, alguém que seja muito relevante nas redes sociais e que a partir dele você promova a página da sua rádio, o perfil da sua rádio, aí eu acho que esse momento é positivo. Agora, pensando em equipe, entre a escolha de um perfil pessoal de alguém da equipe e da emissora, eu concordo com o Michel que deve prevalecer o da emissora. A Rosa Martinez, ela é da Rainha FM de Senhor do Bonfim, na Bahia. Nos projetos institucionais da rádio, criados por ela, feiras, festivais, shows, é possível se obter lucro ou apenas fortificar o nome da emissora ao público? Nós estamos aqui para ganhar dinheiro, filho, né? Isso é óbvio, né? Mas vou deixar para vocês. Fazer negócio para não ganhar dinheiro. Claro que tem algumas ações que você faz de fortalecimento da marca. Mas no momento que nós estamos vivendo hoje, o principal é din-din.
A primeira linha do projeto a gente já escreve pensando no lucro, né? Embora nem sempre seja um lucro real. Em vários momentos a gente escolhe partir para um projeto em que ele tem um peso institucional tão interessante quanto tem para o cliente e que às vezes a gente fica no 0 a 0. Pode acontecer, porque ele tem um peso institucional imensurável. Então, naquela situação, vale muito a pena. Agora, a maior parte, a maioria esmagadora dos projetos, nós fazemos sim para gerar lucro, para gerar receita e principalmente para a gente fidelizar o cliente. Quando é um projeto que surpreende ele, muito provavelmente você passa a fazer parte do radar daquele cliente ou daquela agência como uma alternativa muito interessante, seja ela para mídia ou ativação. Então, a gente ganha atenção, ganha credibilidade e, consequentemente, ganha novos negócios. Nós adotamos uma estratégia na Transamérica que eu vou compartilhar porque deu muito certo, né? Sim. Nem uma nem outra, né? Então, nem fazer os projetos com base em fortalecimento da marca, porque nós entendemos que corria muito o risco de cair naquele problema que nós comentamos, que finalizamos o bloco anterior, que é talvez de parecer uma desvalorização perante o mercado, porque você entende que você está fazendo um projeto institucional para fortalecer a tua marca, mas perante o mercado pode parecer não, que eu não estou recebendo budget nenhum, eu não estou só colocando e entregando, fazendo entregas para o cliente, não estou tendo retorno financeiro. E, por outro lado, às vezes deixar de estar em alguns momentos que seriam muito interessantes institucionalmente para eu fortalecer minha marca também é muito arriscado, porque a gente precisa disso, constantemente precisamos disso. Então, um meio termo. Então, eu tenho negociações muito especiais, que eu uso em casos como esse, né, que eu entendo que o evento é muito importante para mim, e principalmente quando a gente consegue uma entrada diferenciada, né, no formato que a gente conhece, a rádio exclusiva, a rádio oficial, né? Então, eu tenho uma negociação muito especial, que eu não trabalharia com outros projetos, para que ele tenha uma entrega financeira para mim, mesmo que pequena, mas que eu possa entrar e fazer colocar a minha marca aí das maneiras que ele me possibilitar, né? E ter esse fortalecimento, que apareça muito a minha marca e dê esse retorno institucional, né? Então a gente achou um caminho do meio, mas não que eu esteja livre de acontecer esse tipo de situação comigo. Até porque se tem um dilema que a gente compartilha, independente da realidade de cada marca no rádio, a Tice com uma marca mais consolidada e eu com uma marca nova, independente disso, todo mundo hoje está lutando pela lembrança. A nossa pesquisa, a pesquisa nas grandes praças, ela depende da lembrança, depende da declaração. Então, uma oportunidade de um projeto que a sua marca entre com muita força, com muita visibilidade, muita exposição, que promova uma experiência muito marcante para o público final, automaticamente você é lembrado. E automaticamente aquilo é resultado para a gente, que lá na frente vira dinheiro em outras negociações. Exatamente. Então, caso a caso, você precisa entender o que você tem de ganho, o que você tem de benefícios para a sua marca e também o que você está concedendo ao seu parceiro naquele projeto. E tem uma coisa também que, quando ela fala ali em obter lucro, tem algo assim, às vezes, o projeto em si, ele pode não visar o lucro imediato, né? Sim. Mas ele influencia diretamente na fidelização do cliente de renovar aquela mídia que já está na casa ou que poderá aumentar pela fidelidade que ele tem com a emissora, não é verdade? Então, uma experiência positiva é a primeira experiência que gera credibilidade, né? E aí lá na frente você deixa de ser mais uma marca para ser uma marca em que já proporcionou uma experiência positiva para aquele cliente. Tá certo. O Ronaldo Alves Long, ele é da Rádio América e Líder FM de Vitória, no Espírito Santo. Ele está colocando aqui, qual a possibilidade de ter esse vídeo do curso gravado? Realmente foram dados exemplos fantásticos por todos e enriquecedores, e eu gostaria de rever tudo sempre em outros momentos para recordar os exemplos que foram dados. Olha, é simples, o nosso IAD, já a partir de sexta-feira, se o Roger aqui não for para Miami, como está previsto, mas na brincadeira, a partir de sexta-feira o nosso IAD vai estar disponível
no portal da app. Então, você que fez a inscrição, você vai poder voltar ali e assistir quantas vezes você quiser. Então, já a partir de sexta-feira, você vai poder, inclusive o Roger deixou de ir para os Estados Unidos só para colocar o vídeo aqui no nosso portal. Então, fique tranquilo que a partir de sexta-feira já vai estar disponível para você. Você pode até, se por um motivo hoje ou outro a sua equipe hoje não conseguiu se reunir, por questão do feriado, viagem e tal, você pode reunir ela em outra oportunidade e você pode assistir. Eu acredito que tem um período também que ele fica disponível, né? Eu acho que por 30 dias. Então, é importante que você assista também nesse período. Eu queria agradecer o Roger. Obrigada por exemplos fantásticos, fanáticos, na verdade, né? Muito obrigada. Tá certo. Quero deixar um abraço também para Lorena Bertolin, que é da Rádio Transamérica Light aqui em Curitiba. Um grande abraço. Atualmente sabemos da importância das redes sociais dentro do planejamento e entrega de projetos especiais. E ela está perguntando se, na visão de vocês, como se pode aumentar o engajamento do público na internet / redes sociais. Conversamos, né, no intervalo sobre isso. Eu creio que um dos problemas que o nosso mercado enfrenta hoje é de mão de obra, né, Michel, Patrícia? Então, você bem colocou no começo na sua apresentação do fechamento das torneiras. Então, é um momento de muito enxugamento. O que isso nos leva a pensar? Que o ideal seria nós termos um profissional que ficasse destinado 100% do seu tempo a essa atividade, e um profissional muito qualificado, né? E a gente sabe que a realidade da maioria, grande maioria das emissoras, e principalmente as menores do interior, então seria a maioria esmagadora, não tem essa condição, né? Eu, na minha emissora, não tenho, você disse que não tem. Também não. Então, como é que a gente acha saídas, né? Então, a gente tem que se reinventar, tem que ter muita criatividade para fazer com que isso seja cumprido, porque você precisa, aí eu passo para você, porque você já me falou, eu não vou repetir, né? Qual é o cuidado que a gente tem que tomar dentro da emissora para fazer isso de forma adequada, né? Eu acho que um ponto prioritário, né, independente da forma como você vai entender que deve executar com uma pessoa, com uma área ou com alguém que seja multitarefa na tua equipe, mas que o teu conteúdo nas redes sociais seja coerente com o seu conteúdo do Daio. Né? É uma extensão da sua marca no ambiente digital. Então, ter muito cuidado com a atualização, ter muito cuidado com a linguagem, porque usa as redes sociais para trazer um algo mais, né? Você dá uma informação no Daio e nas redes sociais você complementa ela, você fala de um lançamento musical no Daio e ali você mostra a foto do clipe. Então, usa as redes sociais para aumentar a tua entrega do Daio, mas que ela fale com o que você é no Daio, para ter coerência, entendeu? É a sua marca com o mesmo discurso, com a mesma linguagem, seja no ambiente offline ou no online. Então veja aí em que nós vamos esbarrar. Você falou, então talvez a questão mais importante seria a coerência. Então eu tenho que manter atualizado da melhor forma possível, isso é muito importante, e a coerência. Então, se eu não tenho uma pessoa ou não tenho condição de ter uma pessoa que fique responsável por isso, eu manter a coerência já fica um pouco mais delicado, porque eu vou ter várias pessoas, entende, Michel? Várias pessoas que seriam responsáveis por alimentar. Eu tenho uma experiência disso que eu posso compartilhar com vocês, né? Mas eu tenho um perfil um pouco diferente de vocês. Primeiro que eu sou uma rádio AM, né? Mas sou bem engajado nas redes sociais. E porque eu também tenho a questão do portal que gera conteúdo de notícias, então nós temos dentro das nossas equipes, da nossa equipe, né? Eu falo nossas equipes porque eu tenho jornalismo, tenho entretenimento, tenho futebol. Então são pessoas multiformes. Então a partir do momento que ela faz a publicação, por exemplo, tem matérias que vêm pelo conteúdo do rádio, então a pessoa procura o rádio, aquilo é interessante. Então aquilo vira uma matéria do portal. E a partir daí ele vai para a rede social, com linguagem diferente. Mas eu, especificamente para a rede social, eu não tenho. Eu treinei a equipe para que ela seja multiforme em todos os momentos. Então você imagina lá atrás, quando nós começamos, eu coloco como data assim, o portal em 2010, como portal, mas antes eu tinha site. Então, por exemplo,
a pessoa que cobria um time de futebol, Curitiba, vou dar como exemplo, se ele tinha uma informação às 10 horas da manhã, estava na mente dele que o furo que ele tinha que dar no rádio. Hoje mudou, o furo ele tem que dar na hora. Se ele não der, já não é mais furo, daqui 3 segundos outros vão dar. Então, hoje ele tem a convicção de que ele tem que, então, se o rádio, o programa esportivo vai começar às 5, mas tem que estar já cedo na rede social, né, em todos, no Twitter, no Facebook e no portal. Então é você treinar essa equipe. Para que ela tenha um olhar para o mundo digital também, para que tenha esse olhar instantaneamente para isso. Claro, com todo o cuidado possível, né, porque desde da curadoria que você falou, né, desde o início, essa preocupação toda, mas eu confesso, o nosso perfil de emissoras são diferentes, né, mas a minha grande luta e também hoje diria que a minha grande satisfação é de ter acredito ter feito isso, de você misturar esse perfil da pessoa só do rádio, da pessoa nova que veio só com a visão da internet, você trabalhar, por exemplo, uma manchete diferente no Face do que é diferente você falar no rádio do que está no Facebook, né? Então é treinamento, mas eu diria para você, Lorena, se a Tiziane não está te dando recurso, né, para ter uma pessoa específica, você tem que treinar a sua equipe. Brincadeira. Você tem que treinar a sua equipe e dentro dessa equipe encontrar alternativas para que isso ocorra. Porque o engajamento, ele somente vai ocorrer se houver frequência. Não adianta você colocar alguma coisa hoje, amanhã não, esquecer no sábado. A Patrícia bem colocou. Então é a questão de qualquer momento você tem que estar ligado. Né? Então, por exemplo, se acontece na madrugada fatos menos relevantes, mas se acontecer um relevante tem que estar ali. Entendeu? Então, esse engajamento, é isso que vai aumentar o seu engajamento. Dentro do perfil de cada um, óbvio, né? Eu sou dessa questão do esporte, do jornalismo, o perfil de vocês é diferente, mas eu não acredito em nada que seja feito dentro de um processo, uma frequência, que isso vai aumentar. Então, a Patrícia trouxe na apresentação dela um dado bem importante sobre as redes NET, né? As grandes redes de comunicação. Então, a Transamérica se enquadra nesse perfil e aí existe um outro dificultador. Por quê? Você já pode imaginar, né? Porque, obviamente, a gestão das redes sociais é na matriz, né? E daí você está, como tantas outras emissoras da rede, está localizada regionalmente, mas quem faz essa gestão das redes sociais, é por isso que a Lorena está colocando muito bem, porque é uma coisa que nós enfrentamos diariamente lá. Hoje está melhor porque nós conseguimos dar uma saída estratégica para a questão, que resolvemos de uma determinada forma, não sei se temporariamente ou se isso vai permanecer, mas nós conseguimos resolver. Porque se você fica na mão da rede, o que você precisa alimentar regionalmente não vai acontecer no tempo necessário e não vai acontecer de forma adequada, isso é fato. E você perde a relevância na tua casa. Perde a relevância, né? e porque não tem como, eles não conseguem, né? Não tem. Mas você tem horário que é nacional e horário que é local. Sim, tenho, mas independente disso, falando em redes sociais, a gestão das redes sociais está lá. E é evidente que isso não vai dar certo. Precisa ser aqui, só que isso não é possível. Então, porque não tem as pessoas, não tem os padrões, o que nós fizemos para resolver isso? Nós terceirizamos. Entendi. Então, nós temos uma empresa terceirizada que gere as redes sociais, é daqui. Então, assim, não é o ideal, não é o maravilhoso, não é o melhor dos mundos, mas está resolvendo o problema, assim, né, de uma forma, digamos, 50%, 60%. Foi uma saída. Foi uma saída. Né? Bom, vamos aqui, eu não coloquei nome nessa pergunta, que vieram de várias pessoas. Aliás, mandar um abraço para todos aqueles que estão no interior desse país. Enfim, é muito legal a gente poder fazer o EAD também voltado para vocês. Coloquem as suas perguntas. Nós fizemos aqui, nós que somos rádios do interior. Veja que estão colocando aqui. Não tem departamento comercial. Eu sei que você está nos grandes centros, mas como que uma rádio não tem? Mas é uma realidade que estão colocando. Onde o próprio locutor faz a venda. Como encarar o desafio de saber o que o cliente deseja, como apresentar projetos, e aí? Eu acho que você já tem um ponto positivo. Porque se a pessoa que vai à rua representando a sua marca para vender suas propostas, ela também vai ao ar, está no microfone,
ninguém na tua equipe vai ter uma sensibilidade maior do que é o público, do que interessa a eles, do que é pertinente a esse público, do que ele. Ele só precisa também ter um olhar comercial. Agora, o valor que tem o conhecimento dele, do negócio e do público, eu acho que pode jogar a seu favor. Claro, vai depender da escolha das pessoas, vai depender de treinamento, mas eu acho completamente possível. Sim, você está tirando a intermediação, né? Sem dúvida. Nós aqui no meio desse processo, nós temos o departamento comercial, temos a pessoa que vai produzir o comercial, que vai gravar o comercial. Aqui a gente está pulando tudo isso, né? Então, é a pessoa que vai comunicar, está em contato direto com o cliente. Então, tem um ponto muito positivo, sim. Ele precisa se capacitar do ponto de vista comercial. E eu vou te dizer mais. Você tem um ponto muito positivo, porque tem muita rádio grande que tem departamentos comerciais enormes e que muitas vezes o executivo não ouve a própria rádio. Como assim? Não ouve a própria rádio. Então, volta e meia, o cliente pergunta se ele tem algum produto de economia ou de esporte, ou se ele também toca determinado gênero de música, ele rateia ali na hora. Isso é fatal. Então, você já tem um ponto positivo. O seu comunicador atuando na área comercial, ele sempre vai saber dizer o que a tua rádio oferece e o que é possível oferecer. Não, repete isso, é verdade? Isso acontece. O executivo de venda... Tenho certeza que quem está nos acompanhando já ouviu alguma experiência como essa. Muitas vezes o executivo, e olha, eu também faço uma defesa. O executivo está o dia inteiro na rua, atendendo ligação, mandando e-mail da rua, entrando e saindo de agência. Às vezes, simplesmente, ele não consegue tempo de ouvir a emissora. Então, em um momento ou outro, ele pode ratear na resposta porque ele não está conseguindo acompanhar de tão de perto a emissora. E você já tem um ponto positivo. O seu executivo vive a emissora. Mas isso é um ponto... Óbvio que isso acontece, né? Mas eu chamei a atenção disso porque eu costumo fazer algumas aulinhas, assim. É bom você, às vezes como diretor, entrar numa reunião de vendas e perguntar assim, olha, qual é o programa que vai ao ar sábado às 7 da noite? Entendeu? E se a pessoa ficar muda... Né? Porque assim, eu acredito assim, é importante, e até esses dias correu isso na minha emissora, que eu comecei a ver as pessoas, alguns executivos, um dia uma pessoa, outro dia outra, ficar até no próprio estúdio acompanhando a programação, né? Eu acho que isso, entre aspas, às vezes, é uma perda de tempo. Não. De vez em quando é bom, porque aquilo que você falou, às vezes ela está tão na rua que ela não para para ouvir. E às vezes você parar um dia para ouvir a sua emissora, dali mesmo você vai tirar vários produtos que você não imaginaria que existia. Isso. Está no mercado. Não, e você, quando vai defender o teu produto, vai apresentar, vai negociar, é muito diferente quando você conhece o teu produto para fazer a defesa perante o cliente, saber explicar detalhadamente. Isso faz toda a diferença na hora da venda, na hora da negociação. É vital. E tem uma outra coisa que é um cuidado das próprias emissoras. Acho que muito até assim, acho que vai variar, tanto grandes quanto pequenas. Às vezes a agilidade do artístico, ela é tão grande que você deixa de compartilhar com o comercial o que você mudou, o que tem de novidade. E se aquilo não vira um projeto que chega para ele vender, ele não toma conhecimento. Então, assim, ter também na cabeça da emissora que as pessoas precisam estar envolvidas nas ações que forem feitas, para que o comercial esteja alinhado com o artístico, saiba o que está acontecendo, principalmente saiba o que é possível de acontecer, porque às vezes ainda não está no ar, mas quando ele ouve a necessidade do cliente, ele fala, poxa, isso dá para a gente fazer lá. Isso é possível, porque eu conheço a minha grade de breaks, eu sei que eu posso fazer isso aqui na cabeça do break ou na volta do break. Então, assim, compartilha mais a dinâmica da emissora com o comercial, porque quanto mais ele entender dos dilemas do artístico, da plástica da rádio, maior o jogo de cintura dele, maior o poder de argumentação dele. Então, voltando aqui a mais uma pergunta, que vem do interior novamente, a gente aí fez uma junção. Como... em uma cidade pequena do interior, eu vou encontrar parceiros e investidores para novos projetos. Como numa cidade grande. Exatamente. Mapeando o mercado, não é? Exatamente. O dilema é o mesmo, só vão mudar as cidades. Mas o dilema é o mesmo, é você conhecer o que você tem de potencial no mercado que você atua e criar para ele. Seja ele grande, seja ele pequeno, seja ele médio, mas cria pensando no potencial da tua praça.
Eu acho que chamar atenção para uma mudança de mentalidade, né? Às vezes a gente olha muito para dentro da emissora, né? Por prática mesmo, por estar acostumado e por vir de outros tempos, onde no rádio você olhava muito para dentro, isso era normal e isso dava certo. Hoje em dia, o que eu teria para dizer para os radiodifusores do interior, principalmente, é olhar para fora. Dentro a gente já conhece, a gente já sabe como é que tá, já sabe como funciona. Agora olha para fora, entende o mercado, entende como ele funciona, que talvez até você tenha que retornar para dentro para fazer alguns ajustes, né? E não pensar em projeto simplesmente porque quer fazer projeto. Olha para fora primeiro e entende o que para o teu mercado vai cair bem, vai ser bem aceito, né? Acho que essa é uma forma diferente de pensar, né? Um novo padrão de comportamento. Eu vou dar um exemplo de um segmento assim que às vezes as pessoas só têm olhos para os grandes. Eu estou falando aqui da metrópole, né, que é Curitiba, região metropolitana. Se você pensar em, vamos dizer, supermercados, por exemplo, às vezes a gente só tem olhos para os grandes. E tem muitos supermercados, às vezes, na região metropolitana, que são muito fortes, que pagam em dia, que têm capacidade de investimento, que você tem audiência naquele local e que você pode fazer. Então, traduzindo para uma cidade do interior, é a mesma coisa. Às vezes você tem uma loja no centro, um mercado no centro, tem aquela rua, que né, eu sou do interior, posso dizer isso, tem aquela rua que é a Rua do Comércio, mas se você vai na vila, no bairro, tem lá pontos de venda bacana, tem ruas também de comércio, e às vezes você fica voltado à sua capacidade acho que a capacidade de investimento só está ali no centro. Não, às vezes tem uma loja, tem um mercadinho lá do bairro que você pode mostrar para ele que você pode, porque ele tem um preço legal, porque ele tem um diferencial, que a tua emissora pode levar para ele também outro tipo de cliente. Então, essa visão periférica que você tem que sair, que você tem que ter. Senão você não vai conseguir chegar lá. Então, a visão do que eu penso do radiodifusor do interior, ela é a mesma da capital. Então, o investidor ele tem, o potencial ele também tem, como as concorrências têm. Né? Tem cidade que você tem radiodifusor que chega e fala para mim, pô, Michel, eu concorro às vezes na minha cidade ainda pode ter caixa de som na rua, então às vezes até aquilo ali me atrapalha, aquela rádio na internet, mas esse é o desafio. Né? Eu queria falar sobre isso, desculpa te interromper, mas esse exemplo que você deu, rádio de poste, lá no Rio agora a gente teve um exemplo muito curioso, existe no centro do Rio uma região conhecida como Saara, muita gente conhece, que é um centro comercial, são 10 ruas, e há 70 anos existe uma rádio de poste ali, que é promovida pela Associação dos Lojistas e que tem comerciais, assim, como eles falam, uma linguagem muito pitoresca e tal. Tem anunciantes como as outras rádios comerciais também tem, mas o sistema de transmissão não concorre com o nosso, né? Uma rádio de dial. Então, nós conversamos e fizemos uma parceria. Então, hoje existem projetos da Rádio Fanática que são espelhados na Rádio Saara. Então, se você for um cliente que tenha pontos de venda ali dentro da região do comércio do centro, ou que o seu cliente seja o perfil daqueles que frequentam ali, um grande centro comercial, a média deles de público diário é de 80 mil pessoas. Então, somos parceiros. Eu coloco chamadas da minha rádio na Rádio Saara e eu coloco chamadas comerciais da Rádio Saara na minha rádio. Então, um potencializa o outro. Ao invés de duas rádios concorrentes, somos parceiros, um ajuda o outro. Então, muita coisa institucional da minha rádio, as pessoas ficam sabendo que ouviram na rádio dele. Muita gente se surpreende porque uma rádio comercial está falando de uma rádio do centro do Rio. E assim você inova, assim você aumenta o seu alcance, você está impactando pessoas que vão ouvir a sua rádio no centro do Rio, você fala com todas as regiões, então você aumenta a lembrança da sua marca. E você está trazendo um olhar novo para o rádio, acho que isso que é legal. Pensa em parcerias, eu estou dando um exemplo, mas que possam trazer um olhar novo do rádio fora da caixa, o rádio com parceiros que te ajudam a aumentar a lembrança da sua marca. Acho que esse pode ser um caminho, independente do tamanho da cidade. Acrescentar alguma coisa? Muito bacana isso, ótimo, porque isso tudo, o que faz a diferença nessa forma de agir é o pensamento e a cabeça de quem está dentro da rádio. Porque o que para muitos poderia ser entendido como um problema, né, grave, né, uma concorrência, tudo tem dois lados, tudo tem duas perspectivas. Você
escolher outra perspectiva, entender isso, tirar o lado bom disso tudo, transformar numa parceria que é bom para os dois lados. Isso depende da forma que pensam as pessoas que estão ali dentro, no Sem caso dúvida. de você. Então isso é para fazer o nosso radiodifusor do interior pensar. E isso acaba voltando no assunto que nós estivemos lá, se os projetos têm que ser só para lucro ou se podem ter um peso institucional. Esse é um exemplo. Para mim é institucional. Consequentemente, ele pode virar comercial. Claro. Né? Porque a receptividade dessa iniciativa, aos olhos do anunciante, pode trazer ele um novo valor, né? Uma coisa que pode casar com o que ele tem de planejamento lá na frente. E só você tem para oferecer. Né? Então, aquele projeto que começou 100% institucional, sem investimento, a gente está permutando. Eu anuncio ele me anuncia, eu mando minha equipe lá, faz promoção na região dele, ele faz promoção dos ingressos dos meus eventos, mas aos olhos do cliente a gente está oferecendo um negócio novo. Então lá na frente, essa parceria que hoje não tem dinheiro, pode me render um investimento que eu não teria se eu não tivesse uma parceria como essa, uma oportunidade como essa, entendeu? Sim. Eu acho que isso é o bacana, é o rádio mostrando que se reinventa. Bom, tem mais aqui uma pergunta, é da Marina, da Rádio Maringá FM, um grande abraço aí para vocês. Aliás, Maringá é uma bela cidade, né? A pergunta dela é o seguinte: até que ponto a divulgação de playlists e podcasts podem atrapalhar ou ajudar a audiência do rádio? Aí eu acho que tem que mudar um pouquinho, Marina, se você me permite, a perspectiva da pergunta. Não é até que ponto pode ou não pode, é uma realidade, pronto, tá aí, né? Então a gente tem que achar a melhor forma de lidar com ela. Se a gente for pensar em atrapalhar, você já bloqueia o teu pensamento, a tua reflexão, né? Então, é uma coisa real, já está aqui, né? A gente convive com isso, é um fato, não vai retroceder, é algo que só vai evoluir com o passar do tempo. Então, mudar a perspectiva da pergunta e pensar como eu posso agir da melhor forma. O mesmo caso que esse que você acabou de mencionar do teu parceiro, de que forma eu posso me relacionar da melhor forma possível com essa questão. Né? Eu te respondo com uma pergunta. Se você é uma rádio que toca sertanejo, as pessoas te ouvem por conta do sertanejo, de outros gêneros, o que é melhor ela ouvir nos momentos em que ela está no celular dela, ouvindo pela internet? Uma playlist de sertanejo da sua rádio, para ela lembrar da sua marca quando eventualmente ela for pesquisada por um instituto, enfim. Ou é melhor ela ouvir uma playlist sertaneja do Spotify? Né? O que você acha mais legal? Ele está consumindo um aplicativo de música ou ele mesmo fora do dial continuar consumindo a sua marca? Então eu acho que é isso, é a gente acompanhar o nosso público por mais tempo possível. Se eles também estão nas redes sociais, as nossas rádios também precisam estar. Eu sempre costumo dizer com uma frase muito simples: Marina, é o que temos para o momento. Ou você faz ou estamos fora. É isso aí. É uma realidade isso aí. Que você colocou bem. Quer dizer, você prefere que lembre a sua marca? Eu entendo perfeitamente a sua colocação. Eu como radiodifusor ainda mais antigo, fica aquele, nossa, mas agora ele não vai ouvir mais meu dial porque ele sabe que eu coloquei aqui no podcast, ele pode ouvir depois. Mas se eu não colocar, você acha que ele vai parar o que ele está fazendo para ouvir naquele momento? Às vezes está numa empresa que nem pode ouvir. Então entra a opção de ouvir com a sua marca, e como bem colocado aqui, ou não poder ouvir, é uma reflexão que você tem que fazer. Mas eu te entendo perfeitamente. E uma outra questão, desculpa, Michel, uma outra questão, às vezes a emissora investe pesado em trazer um nome de um comentarista que tenha muita relevância em determinado assunto. Coloca ele num horário que a emissora entende que é o estratégico. E a gente não tem ideia do quanto de público existe interessado no que ele tem a dizer, que naquele momento não está disponível para o rádio. Então, quando você oferece esse conteúdo num formato como podcast, você comunica isso no dial. Olha, você não pôde ouvir fulano de tal às 9 da manhã, mas ele está disponível para que você ouça no horário que você julgar o mais confortável para ouvir. Ele vai continuar ouvindo o seu conteúdo, ele vai lembrar da sua marca, você vai continuar sendo referência e aumenta as suas chances de rentabilizar aquele produto na tua grade,
né? Então, pensa sempre no digital como uma forma de fortalecer o que hoje você já oferece no DAI. E Marina, lança o seu portal, tá bom? E divulga. Tô brincando, tá? Várias perguntas foram nesse sentido. Vocês acreditam que ações em PDV funcionam no interior? Muito mais do que aqui, eu acho, né, Michel? Porque no interior a gente tem uma característica bem peculiar e aqui numa metrópole nós temos muitos dificultadores para fazer ação em PDV, né? Uhum. Então, no interior, eu acho que é vital. Você mostrou inúmeros exemplos ali numa grande cidade, Rio de Janeiro, eu fiquei encantada, porque aqui em Curitiba nós não enxergamos muito isso, né? De 10, 15 anos para cá, as ações em ponto de venda é um tipo de ação que não tem a mesma frequência que tinha 10, 15 anos atrás. A minha rádio era uma que fazia muito, 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 muito. E hoje nós não trabalhamos mais com isso, assim. Pelo menos na Transamérica Light, dificilmente a gente faz esse esforço para fazer ação em PDV só se valer muito a pena, sabe? Então é uma prática que para rádios jovens e rádios populares ainda é muito importante pelo perfil do público, mas rádios com perfil diferente já não se encaixa mais. Já no interior, pela característica da população, onde está todo mundo mais próximo, existe uma interatividade maior, é mais fácil de você chegar perto do teu consumidor, eu considero extremamente estratégico e importante fazer esse tipo de ação. Concordo. Ok, a Elisângela Porfírio, que é da Rádio Transamérica Light aqui de Curitiba, como fidelizar os ouvintes e clientes em tempos de conectividade, Patrícia? Seja criativa. Eu acho que é o que engaja ouvintes, é o que engaja clientes. Claro, clientes, lembrando que eles estão ali contigo para fazer negócio, para ter resultados, então você precisa contemplar essa questão no que você entrega a ele, mas eu acho que tudo parte da criatividade, né? Boas propostas, boas alternativas e bons produtos na grade, na minha opinião. Mandar um beijo para a Elise e para a Lorena, que trabalham comigo. Estou bem feliz que elas estão assistindo. Um beijo para vocês. E eu acho que para complementar essa pergunta, aquela conversa que nós tivemos no começo do EAD encaixa muito aqui, né? Hoje nós temos uma oferta muito grande de conteúdo, né? Diversos formatos, diversos estilos, então está tudo muito disponível e o teu ouvinte ele tem acesso a tudo isso e ele é muito crítico e ele é muito cada vez mais capaz de discernir, então ele vai escolher o que ele gosta mais, né? Então como é que eu vou fidelizar? Tenho que tomar muito mais cuidado e ter muito mais critério naquilo que eu disponibilizo, né? Ter uma assertividade é difícil porque você precisa entender o que o teu ouvinte gosta, entender aquilo que você é capaz de oferecer e oferecer muita qualidade. Então, para fidelizar, tentar manter essa qualidade num padrão alto vai fazer toda a diferença. Levando em conta o público que você fala. Sim, falar a linguagem dele, né? Exatamente. Bom, a Adriana Jung, da Rádio Rainha de Autônia. Temos site. Ponto. Mas hoje o mercado aceita mais site ou portal? Essa é para você, né, Michel? Olha, eu diria assim, essa é uma questão que o site ou o portal, na verdade a pessoa ela te busca na internet. Então, se você tem o conteúdo, eu precisava descobrir qual é o conteúdo da sua rádio. Eu falo, no meu caso, portal, porque eu tenho um conteúdo de jornalismo, esporte, entretenimento e trato ele como outro negócio, não é? Então eu tenho essa experiência. Agora, se você tem uma rádio que é musical, que você não tem o braço para fazer tudo isso, eu acho que o teu site já é o suficiente, né? Então essa é uma relação que não vai fazer muita diferença. É preciso analisar o perfil da sua emissora. Então, de repente, onde você está, se o teu conteúdo é uma rádio mais musical, é o site em si, que, aliás, talvez é o que você vai poder fazer nesse momento. Quando você fala em portal, eu penso, na minha visão, ok? Que você está tratando ele como outra unidade de negócio, que é como eu trato. O rádio, é claro que eu faço toda essa conectividade, essa convergência
Mas o portal, para mim, eu trato hoje como outra unidade de negócio, até como outra empresa, não é? Porque eu gero receitas hoje nesse sentido. Mas todo esse meu conteúdo, eu faço isso porque eu tenho todo esse conteúdo já originário de rádio, que é de jornalismo, que é de esporte, que é de entretenimento. Agora, se você tiver só com uma rádio musical, até o teu empreendedor, talvez é só o site que ele vai poder manter, porque se você quiser fazer um portal com todo esse conteúdo, você tem que mudar toda a sua estratégia, né? Até a equipe nesse sentido. Bom, o Fernando Consciêncio, ele é da Rádio Integração FM, de Jacinto Machado, Santa Catarina. Um abraço aos catarinenses. Ao começar a transmitir algum programa de rádio ao vivo pelo Facebook, como abordar o ouvinte preparando para isso? Pois um programa bem ouvido, ter poucos acessos via Facebook, pode, em tese, queimar o programa ou até a rádio? Pode dizer. Não acho. Até porque você vai ter que começar, né? No início pode ser até que você não tenha um engajamento muito grande, que não tenha um número de conectados muito relevante, mas usa isso para se aperfeiçoar. Agora, eu acho que transmissão no Facebook, ela tem que ser feita para aquilo que de fato chama a atenção do público, para simplesmente transmitir o estúdio, aquela coisa que quebra um pouco o encantamento do ouvinte em relação a quem está do outro lado. Eu acho que tem que ser pensado, sabe? Se você vai transmitir, abrir imagem em tempo real, que seja um conteúdo muito interessante e que por isso desperte no teu público do Dial a vontade de também ver, né? De também acompanhar pela rede social. E eu acho que com o tempo você vai entendendo, vai tendo sensibilidade do que funciona melhor e aquilo que não funciona tão bem, até ajustar a tua melhor estratégia. Eu tenho uma experiência disso bem colocado naquilo que você falou. A gente está 24 horas, você tem um programa de jornalismo ali de 2, 3 horas, o repórter está na rua, o comunicador está na rádio. Não adianta você transmitir tudo isso. Ou você está ali com um programa musical, alô, papai, daí entra uma música. Cara, desculpa, mas quem que vai querer ver a sua cara? Não, tem que ser franco, entendeu? Então, são coisas que você tem que pensar. Agora, se no momento que você está no seu programa, você for fazer um momento, seja ele de notícias, seja ele de uma mensagem legal, de uma coisa nova, de uma entrevista, aí sim você vai fazer a transmissão. Não é a transmissão geral. Às vezes você entra numa transmissão lá, tá o cara com o carão dele ali... Bocejando. Não, exatamente, né? Ou, como nós já demos exemplo aqui, você vai fazer uma entrevista, a pessoa que está entrevistando está com o jornal aberto em cima da mesa, as pessoas estão falando lá, lógico que você vai receber crítica. Então, você vai fazer transmissão, não importa o número que vai estar te seguindo ali naquele momento, mas de conteúdo que você vai chamar a atenção do seu ouvinte. Para você estar num programa anuncial, mandar abraço, desculpe, mas isso não é relevante, né? É a minha opinião franca, tá bom? Temos mais perguntas? Então, já passamos o nosso horário também, né? Eu queria, antes de encerrar, passar a palavra para a Patrícia, depois a Ticiane, para as considerações finais, que nós já atropelamos aí 3 minutinhos. Bom, na verdade, o que eu quero mesmo é agradecer, é uma oportunidade maravilhosa poder falar para outros radialistas. Um fórum como esse, para a gente, também é muito rico, né? Poder repensar o que a gente vem fazendo e automaticamente refletir que tem caminhos ainda que a gente pode explorar mais. Eu acho que a melhor parte dessa oportunidade, desse fórum, é que a gente compartilhe conhecimentos e estimule o meio a se reinventar. Então, se em algum momento, em alguma das cidades que nos acompanhou aqui hoje, essa nossa conversa provocar um projeto novo, um programa novo, qualquer coisa nova, já valeu muito a pena. Então, eu agradeço por isso. Se a pessoa quiser entrar em contato contigo, eu deixo o e-mail da rádio, patricia@fanatica.com.br, e na medida do possível eu respondo a todo mundo. Pode não ser no mesmo dia de imediato, mas eu vou ter o cuidado de responder a todos vocês. patricia@fanatica.com.br. Isso. Ticiane? Agradeço, Michel. Agradeço a Bert, a ERP, pelo convite e, novamente, parabéns por essa iniciativa, porque realmente nós
Precisamos ter mais iniciativas como essa que fomentem essa reflexão, esse aprendizado. E digo que aqui foi um aprendizado muito grande para mim, agradeço a vocês. E trocar essas experiências, poder compartilhar um pouco do que a gente faz, ouvir as experiências de outras rádios, isso é muito rico. E compartilho da tua palavra. Se o que a gente conversou aqui, refletiu, puder ter expandido um pouco, né, as nossas fronteiras daquilo que a gente entende por prática, né, conseguir pensar mais além, pensar em coisas novas, a inovação em essência, né? Hoje o que a gente precisa no nosso mercado é inovar muito, ter muita criatividade para poder passar por esses períodos, né, por essa etapa que todos nós estamos passando. Aí já valeu muito a pena. Muito obrigada. E o e-mail, né? Vou deixar meu e-mail da rádio então, ticiane.pfeiffer, mas aí eu tenho que soletrar. Por favor. Mas é igual ao daquela atriz de Hollywood, parente minha, né? A Michelle Pfeiffer, é P de pato, F-E-I-F-F-E-R, Pfeiffer, @radiotransamerica.com.br. Por favor, fiquem à vontade. Gente, agradeço em nome da ABERT e da ERP a presença de vocês, foi um prazer estar aqui. Quero lembrar você que está nos assistindo que no mês que vem teremos outro EAD. Para você saber o tema, é só você clicar a página do Facebook da ERP, clica lá que ali a gente vai manter você atualizado do próximo tema. Faça a sua inscrição, lembrando que aqui a inscrição é gratuita, espalhem, né, para outros radiodifusores e também na própria página da ERP, ali você pode também enviar suas sugestões de algum tema que você queira que a gente traga aqui especialistas para debater. Tá bom? Foi mais uma vez um prazer estar com vocês e mês que vem estamos de volta. Um grande abraço, que Deus te proteja, proteja todos nós, tá bom?